Muito boa noite. E hoje eu vou falar sobre, voltando aqui agora, né? Sejam todos muito bem-vindos. E eu vou falar hoje sobre como peraí que eu vou colocar aqui, como curar as feridas do passado, de abandono e rejeição. Como curar as feridas do passado de abandono e rejeição, tá? Esse é o tema de hoje. Foi uma pessoa que me pediu, tá? É exatamente a pergunta que me fizeram e eu vou trazer aqui para vocês de forma fixar comentário, tá? Pronto, fixei, vamos embora. Então, o que acontece, gente? Eu abri um desafio de 21 dias, começando hoje, né? Até o dia 21, claro, 21 dias, né? Hoje é dia 1º. Um desafio de emagrecimento, emagreça sem dieta, né? É gratuito e é só entrar lá no link da minha bio que você cai já no grupo e participa desse desafio. E lá a gente aborda vários temas, né? Então, por exemplo, por que as pessoas fazem de tudo e não conseguem emagrecer, ou então emagrecem e engordam, emagrecem e engordam, emagrecem e engordam, né? Porque a ferida é muito mais embaixo, o buraco é muito mais embaixo, tá? E então hoje eu vou responder essa pergunta, porque tem tudo a ver também com o emagrecimento, né? A rejeição, o abandono tem a ver com muitas atitudes que eu tenho hoje na vida, tá? Então, esse é o tema, como curar as feridas do passado de abandono e rejeição. Então, primeiro a gente precisa entender o que é curar, né? A cura significa você se libertar dessas dores do passado, de um passado que já passou e não volta mais. Então não tem como eu ficar lá no passado, né? Enquanto eu estou olhando para o passado, eu estou deixando de viver a minha vida. E isso tem explicações assim, que a neurociência, né, estuda, que a PNL, né, baseada em estudos, né? Então, primeiro a gente precisa entender como funciona. Boa noite, boa noite. Primeiro a gente precisa entender como funciona a nossa mente, o nosso cérebro, né? Então, a gente tem 3 sistemas no nosso cérebro, que é o sistema reptiliano, que é um sistema responsável pela nossa sobrevivência, tá? E o que a gente precisa para sobreviver? O que a gente precisa? A gente precisa comida, água, segurança, né? Proteção. A gente precisa estar, pertencer a um sistema familiar, a uma família, né? E a gente precisa também do sexo, porque o sexo faz parte da reprodução da espécie, tá? E aí, quando eu vivo
tem uma infância, né? Até os 7 anos, mais ou menos, onde eu me senti abandonada, rejeitada, desprotegida, né? Esse sistema reptiliano, ele é intimamente ligado às nossas memórias. Essas memórias, elas estão ali guardadinhas, né? Então, e aí eu vou para a fase adulta com essas memórias e a nossa mente, ela não sabe o que é presente, passado e futuro, tá? Então, quando me acontece qualquer coisa relacionada a essa lembrança do passado, onde eu me senti insegura, desprotegida, sozinha, né? Qualquer situação que eu vivi, ela volta. Essa lembrança, ela volta com tudo, porque é o nosso sistema reptiliano nos avisando. É perigo, perigo, é uma ameaça, é como se fosse uma ameaça, né? É como se fosse mesmo, né? Porque não é uma ameaça, porque hoje você é uma adulta, mas que você fica com as lembranças, a sua mente, ela fica te trazendo essas lembranças. E o que acontece? A gente está aqui para única e exclusivamente olhar para essas questões, curar essas questões, sabe? Provavelmente, quando você olha a história de uma pessoa que foi abandonada, que foi rejeitada, você vai olhar a história da mãe ou do pai, dos avós, dos bisavós. Isso já acontece, já vem se repetindo na família, né? Então, por exemplo, na minha família teve muito caso de aborto. O que é aborto? Aborto é rejeição, é exclusão, né? Então, isso fica no campo energético da família, tá? E você vem carregando, e a gente vem carregando esses sentimentos, tá? E para a criança, gente, qualquer situação em que ela não se sinta segura, ela já arquiva na memória como um abandono, como uma rejeição, tá? Então, o que a gente pode fazer para curar isso? Primeiro, reconhecer. Que nem essa pessoa que fez essa pergunta para mim, eu estou fazendo a live por causa dessa pergunta específica, né? Como podemos fazer para curar a ferida? Boa noite, minha querida, boa noite. Como podemos fazer para curar as feridas do passado, né? Do abandono e da rejeição? Então, em primeiro lugar, você olhar para isso, não mais como uma vítima, não mais como uma coitada, tá? Porque se você está aqui agora viva, você não foi vítima de nada, né? Você está aí, você passou por tudo, mesmo que você tenha sido abandonada ou rejeitada, você está aí viva, passou por tudo. E geralmente, muitas dessas pessoas, elas são muito bem sucedidas na vida, no sentido sucedidas que eu digo assim, são pessoas que estudaram, se formaram, né? São pessoas que, muitas, não todas, né, gente? Muitas pessoas ainda estão aí sofrendo essa dor do abandono e da rejeição. Mas, pelo menos algumas que eu conheço se deram muito bem na vida. Então, gente, como que eu faço para curar isso, né? A cura significa a libertação. A libertação. Cura é igual a libertação dessa dor do passado, né? E aí, primeiro passo, reconheço que eu tenho
esse sentimento de rejeição e de abandono, né? Porque às vezes a gente nem sabe que a gente tem isso. Às vezes a gente nem... Ele está tão, né, tão enraizado, tão enrustido, que a gente não percebe, né? E aí, primeira coisa é você querer essa cura. Você reconhecer, querer fazer essa cura. Se libertar disso. Segundo, você entender que isso é uma dor do passado. Não tem mais como eu mexer lá no passado. Eu consigo fazer alguma coisa no passado? Não consigo. Eu consigo fazer alguma coisa no futuro? Não, eu tenho projeções para o futuro. O que eu consigo é fazer agora. Tá? Então, primeiro, eu vou olhar de fora. Tá? Eu vou olhar de fora toda a situação. Eu vou conhecer a história da minha mãe e do meu pai. Se eles me abandonaram, eu vou conhecer a história deles. Porque com certeza tem história de abandono nesse campo familiar, tá? Eu vou olhar para os meus pais. Gente, a constelação, ela é muito, como eu sempre digo, Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar, ele olha com uma visão assim muito simplista, né? Mas é essa visão simplista que liberta a gente. Ele diz que os pais deram a vida. E se eles não deram mais nada, não importa, porque a vida já é muito grandiosa. Então, quando você fica olhando, se identificou? Ah, tá. Então, quando você fica olhando, então fica aí, presta atenção, tá? Então, quando você fica, imagina, a vida é você olhar para frente, tá? Na constelação, você olha para frente, você tomar mesmo a vida que você recebeu, que é grandiosa e nada é mais grandioso que a vida, tá? Então, você vai olhar para os seus pais como um grande portal. Eles foram um grande portal para que você esteja aqui agora, tá? E se eles não deram mais nada para você, não importa. Eu sei que é difícil, sim, né? Eu sei que pode parecer até, é fácil falar se você não viveu isso. Mas, gente, é a única maneira de você se libertar, né? E você não precisa fazer isso assim. Você pode ir aos poucos, curando, tendo esse olhar, né? Porque enquanto você ficar olhando lá para trás e sofrendo com aquilo, você está vivendo no passado, né? Você está vivendo no passado. E aí, quais são as características, o comportamento de uma pessoa que foi rejeitada e abandonada? São pessoas carentes, são pessoas vítimas, né? Coitadas, elas se consideram coitadas e vítimas. Eu não estou fazendo crítica, viu, gente? Eu só estou mostrando para vocês quais são as atitudes e os comportamentos dessas pessoas que foram abandonadas e rejeitadas. Então, elas são vítimas, elas são, como eu falei, elas são vítimas, elas são coitadas, elas acreditam que as pessoas têm obrigação de fazer por elas. E quando a pessoa está nessa postura de vítima, de coitada, e que ela acredita que as pessoas têm que fazer tudo por elas, o que acontece? Ela deixa de evoluir, porque ela deixa de vir à tona aquele grande poder que está dentro dela. Entende? E o que acontece? Essa pessoa ela vai atrair sempre situações, sempre, gente, em que ela se sinta vítima, que ela se sinta rejeitada e abandonada. Tá? Por que ela vai atrair isso? Primeiro porque ela vibra isso, né? Os pensamentos dela, a visão de vida dela é sempre que ou ela vai ser abandonada ou ela vai ser rejeitada,
né? Então, o que ela faz? Ela faz tudo, tudo. Ela dá presente, ela trata bem, ela aceita migalhas, ela aceita ser maltratada, ela aceita qualquer coisa para ter alguém perto, né? Então, por quê? Porque isso é muito forte, gente. Imagina uma criança que foi abandonada, né? Então, a memória dela é muito forte de abandono, de desproteção, né? Então, ela atrai essas situações. Então, os pensamentos dela sempre giram em torno do abandono e da rejeição. E aí, os pensamentos geram os sentimentos. E os sentimentos, eles são como ondas. Porque tudo é energia, né? Então, a gente vibra esse medo, né? Que no fim acaba virando um medo. Um medo de ser rejeitada, um medo de ser abandonada. E ela atrai mais disso. Para quê? Para que ela olhe para isso e cure isso. Então aquilo vai ficar voltando na vida dela. Vão ficar repetindo situações na vida dela para que ela olhe para isso e cure. Tá? Então, por exemplo, na constelação, eu falo da constelação, gente, porque para mim é uma ferramenta assim fundamental. Foi na minha vida, tá? Eu mesma sofri muito essa questão de rejeição. E não foi nem assim, eu não fui abandonada pela minha mãe, nem nada disso. Eu vim trazendo isso de outras gerações. Mas vamos lá. Então, o que a gente precisa? Primeiro, reconhecer. Olha, eu sei. Deixa eu ler aqui o que vocês estão falando. Eu tenho muitos bloqueios. Eu prefiro a minha zona de conforto a encarar o novo. Eu tenho medo de enfrentar novos desafios. Sim, com toda certeza. É isso mesmo que acontece. Por quê, gente? Porque, como eu estava explicando, esse sistema reptiliano, esse nosso cérebro que é responsável pela nossa sobrevivência. Então, se você foi abandonado ou rejeitada, o que demais o que mais foi comprometido? A sua sobrevivência. Você ficou nesse momento do abandono e da rejeição, você ficou totalmente vulnerável, né? E a criança, ela não tem filtro, né? Ela vai absorvendo aquilo que está acontecendo. Então, o cérebro reptiliano, o que ele fez? Ele arquivou aquela memória. Então, qualquer situação diferente daquilo que você conhece é uma grande ameaça. Entende? Só que a gente não percebe. Você, Carlinha, por exemplo, você é uma pessoa inteligentíssima, porque eu te conheço, né? Mesmo com todo esse sentimento, né, com todas essas questões, você formou uma família, você estudou, você se formou, né? Então, gente, a gente fica olhando para uma parte que não foi boa. E a gente esquece de olhar toda a nossa trajetória, tudo que eu conquistei, tudo que eu superei, né? E essa pessoa que me fez essa pergunta, como fazer para curar as feridas do abandono, ela tem uma história também. E ela é uma pessoa, ela é uma engenheira, ela cuidou de 2 filhas, sabe? As filhas dela já estão grandinhas hoje. Então, a gente esquece, a gente não olha para isso, para tudo que eu sou, tudo que eu me tornei. A gente só fica com aquele olhar lá para aquilo, né, que me fez mal, que me causou dor. Então, gente, é muito, muito importante que a gente olhe de uma vez para essa dor. Só o fato de você olhar para ela, você já é metade da cura, sabe? E isso, o que a Carlinha acabou de falar, é um grande bloqueio, e isso te bloqueia para a vida, né? Para a vida. Então eu fico lá com aquele olhar no passado e deixo de viver
tudo que tem aqui na minha frente, tá? Então, primeiro, olhar para essa dor, para essa ferida. Se você não consegue sozinha, faça uma constelação, faça um tratamento, faça alguma coisa. Procure ajuda, tá? E entenda que os seus pais são os pais certos para você. Que tudo o que aconteceu tinha que ser daquela forma. Essa aceitação, gente, não é uma aceitação passiva. É uma aceitação de libertação. Porque quando eu olho para a minha história e aceito como foi, eu me liberto dessa dor, eu me liberto desses bloqueios. Entende? E aí sim eu posso dar passos, eu posso fazer diferente. Eu olho para essa situação e dou um novo significado para ele, né? E faço diferente, faço o meu destino diferente, tá? Para mim, o que funcionou muito, que eu sempre falo aqui nas lives, é o seguinte: cada vez que acontecia uma situação que me deixava fora do prumo, que me deixava chateada, que me deixava com um sentimento ruim, que eu nem sabia identificar direito, de verdade. Eu não sabia o que eu sentia, às vezes, era tudo muito misturado, né? E quando a gente está muito desconectada da gente mesma, a gente não sabe lidar com sentimentos. A gente não sabe nem o que você está sentindo direito, né? Então, o que me salvou foram as meditações. Então, o que eu fazia? Acontecia alguma coisa que me fazia me sentir mal, que eu nem sabia o que era, eu vinha para casa. Quando eu chegava em casa, eu tomava um banho, sentava, fechava os olhos, respirava e entrava em contato, né? Ia me descobrindo o que eu estou sentindo. É medo, é raiva, é tristeza, é mágoa? O que eu tô? É rejeição, é abandono? O que eu estou sentindo? Sabe aquela... Vocês já devem ter ouvido muito essa frase. Tá dentro de você, as respostas estão dentro de você. E assim, eu achava chato isso, porque eu falava assim, ai meu Deus, que saco. Eu procurava fora, mas não, gente. Quando eu aprendi e eu compreendi que as respostas estão dentro, nossa, gente, é muita libertação, né? E aí eu chegava e eu meditava sobre isso e eu ficava ali. Não que eu ficava pensando, eu só entrava em contato e eu conseguia identificar qual era a minha questão, o meu sentimento. E quando eu conseguia identificar o que era aquilo que eu estava sentindo, gente, já dissolvia, eu já não sentia mais aquilo, sabe? Já não estava com toda aquela força. E assim você vai se descobrindo, né? E você vai compreendendo e aceitando que as coisas aconteceram porque tinha que acontecer. E eu posso olhar para essa situação, aceitar e mudar isso. Mudar, fazer o meu destino diferente. Olhando com aceitação, você não precisa amar pai e mãe, você não precisa morrer de amor. Mas você precisa respeitar, né? E aceitar eles tomar o seu pai e a sua mãe. Por quê? Porque você é metade o seu pai, metade a sua mãe. Você é tudo em você. As suas células, os seus genes, tudo, seu DNA é seu pai e a sua mãe. Então, se você rejeita um ou outro, você está rejeitando uma parte sua, tá? E aí, você rejeitando uma parte sua, você não está inteira para a vida. E por isso que a vida fica capengando,
situação financeira. Por quê, gente? Porque nós somos formados, né? Nós somos, a nossa estrutura, o nosso espírito, o nosso ser é formado pelo nosso pai e pela nossa mãe. A energia feminina é a energia da nutrição, do amor, do acolhimento. E também é a energia da materialização, porque a energia feminina é a energia mais poderosa, porque é a energia da criação, porque a energia feminina, a mulher, ela tem, a energia não tem sexo, tá? Espera aí que eu já explico. A energia feminina, a mulher, ela tem o poder de gerar uma vida. E quando ela não pode gerar uma vida, quando ela não pode ou quando ela não quer, ela gera projetos. Então é a energia da criação, da materialização. Tá? E a energia masculina é a energia da ação. Né? Então a energia feminina é a energia mais doce, acolhedora, da lua. E a energia masculina é a energia da ação, aquela que te leva para a vida, sabe? Que te faz caminhar. Né? Agora, uma sem a outra não tem como, não dá. Né? Se eu só estou em desequilíbrio com essas energias, a minha vida está desequilibrada. Ou eu trabalho demais, ou eu não tenho força para trabalhar, sabe? Então, gente, é muito importante que a gente traga esses dois, pai e mãe, para dentro do nosso coração, tá? E trazer para dentro do coração, gente, parece uma coisa romantizada, e não é nada de romantizado. É aceitar como eles são, exatamente como eles são. Entender que eles são maior que nós, tá? É uma tarefa longa, para mim foi longa, porque todo mundo já sabe que eu tinha muitas questões com a minha mãe, né? Inclusive de rejeição. Muitas pessoas sabem, já falei muitas vezes aqui sobre isso, e a minha grande busca foi essa. A minha primeira grande busca foi essa. Foi curar essa relação com a minha mãe. Tá? Bom, então é isso. E falando agora no emagrecimento, né? O que acontece, gente? Por que é tão difícil emagrecer, né? Porque o nosso primeiro contato é com a nossa mãe, né? A nutrição é com a nossa mãe. Tem uma mulher, a Cristina Cairo, que ela fala que a mãe, ela deve dar mamar olhando no olho da criança, né? Mas, gente, não é todo mundo que tem tempo e que fez isso e que faz isso, tá? Mas ela diz que, pela linguagem do corpo, isso é muito importante. Então, quando nós não recebemos essa nutrição, que foi a nossa primeira nutrição, né? A gente já vem com esse sentimento de rejeição. Ou uma gravidez indesejada, né? E, gente, não tem nada demais, sabe? Você ficar apavorada quando você engravida. Não adianta também querer ficar se culpando na vida. Não adianta, porque não é por aí. Piora tudo, né? Mas assim, a grande maioria das gravidez não foram desejadas. E mesmo aquela pessoa que planejou, quando ela engravida, ela leva um susto, né? Então, isso, gente, é energia, né? O feto, ele sente. E tem também toda a questão dos nossos ancestrais, né? Então, por exemplo, as nossas avós, imagina, gente, imagina a pobreza que era. Eu tô falando da minha idade, assim, a minha avó, por exemplo, ela teve 8 filhos, né?
E eles eram pobres. Então, imagina qual que era a energia que girava ali naquele... Né, cada vez que ela descobria que ela estava grávida. Pânico, desespero. Mais um, meu Deus, como eu vou sustentar? Medo, né? Então, a criança, ela já recebe essa carga energética. O útero retém memórias e informações. Tá? Então, é isso. É olhar para todas essas questões, entender a história deles, aceitar. Quer fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação? Você acha que ficou bom? Expliquei bem? Deu para entender? Vou esperar um pouquinho para ver se tem pergunta, porque eu já estou encerrando aqui também. Então, o principal é isso, tá? Como que eu faço para curar a ferida? Primeiro, reconhecer que você tem essa ferida. Segundo, olhar para ela. Olhar mesmo. Opa. Aqui, peraí. Deixa eu ver. Enviar. Eu vou refletir muito sobre isso, Carlinha. Isso, faça mesmo. Reflita mesmo. Olhe para a história. Então, assim, reconheça, né? Reconheça que você tem essas feridas que estão abertas ainda. Olhe de fora, né? Porque quando a gente olha de dentro, a gente está sentindo tudo aquilo, né? É como se tivesse acontecido, está acontecendo agora. Porque a nossa mente, como eu falei, a nossa mente ela não sabe o que é verdade, o que é mentira. O que é passado, o que é presente. E o que é verdade, o que é mentira. Então, eu vou olhar com aquele olhar de dor, de sofrimento. Eu estou vivendo aquilo. Se eu me coloco de fora, eu olho para a situação como se fosse um cinema. Vamos supor que essa uma etapa da sua vida aí é aquela que te causa mais dor. Olha como se fosse um cinema. Pronto, você já saiu. Você olhando de fora, já vai ter um novo olhar. Aí você aceita, aos poucos, vai aceitando no seu coração que eles foram os pais certos para você, tá? E que na verdade quem escolheu foi você, né? E que você está aqui para curar isso, tá? Então, aceitar os pais não é morrer de amor por eles, é simplesmente aceitar que eles foram o grande portal que te trouxe para cá. E valorizar, né, a tudo que você é, tudo que você se tornou, mesmo com essas feridas, certo? E aos pouquinhos ir curando a feridinha. Agora você pode trazer o amor, né? Então você vai curar essa ferida, você pode se dar esse amor. Você pode se dar esse carinho, esse olhar, tá? Traz amor para sua vida. Independente do passado triste que eu tive hoje, Independente do passado triste que eu tive, hoje sou muito abençoada em todos os sentidos. Você está entendendo? As pessoas, muitas pessoas, elas não olham para a bênção que elas se tornaram, mesmo com toda essa dor, mesmo com toda essa ferida, né? O olhar é tanto para a ferida, para a dor do passado, que elas esquecem de olhar para tudo que elas se tornaram, para tudo que elas superaram, né? E agora você é uma adulta, então cabe a você se dar esse amor, tá? Só nós podemos dar esse amor. Nenhum ser humano consegue suprir esse amor. Não é no outro que eu vou encontrar isso.
é dentro de mim. Porque se eu não estou completa, com pai e mãe integrado, né? Sempre vai faltar. E eu vou buscar desesperadamente no outro, nos vícios, nas compulsões alimentares, ou de compra, ou eu vou comprar, para preencher um vazio, né? E que não é com o externo que você vai preencher, é com o interno, tá? Assumindo o seu poder, né? E dando um novo sentido, um novo significado para a sua história, com muito amor no coração. Tá bom? Então, obrigada por você ficar aí até agora. Amanhã eu vou falar sobre depressão, que foi mais uma pessoa que me pediu. E se você tiver alguma questão, pode mandar para mim, que eu amo trazer esses assuntos que eu sei que vai ajudar mesmo. Certo? Boa noite, brigadão, até amanhã.